Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 13 de outubro de 2020. Hoje é dia do fisioterapeuta, dia mundial do escritor. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, 17 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Covid-19 afastou árbitros brasileiros das competições sul-americanas. Depois de desaparecerem das escalas da Libertadores e das eliminatórias, agora a Conmebol não escalou nenhum profissional do Brasil para a segunda fase da Copa Sul-Americana no fim deste mês. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Tribunal Superior Eleitoral quer trocar urna eletrônica por voto no celular. Taxa de inscrição do Censo 2020 será devolvida na última semana de outubro. Organização Mundial da Saúde alerta para aumento de casos de Covid-19 na Europa e nas Américas. Governo e líderes negociam cancelar recesso de janeiro para votar projetos no Congresso. Polícia Federal aciona a polícia de países vizinhos e monitora possível fuga de André do Rap para a África. Corinthians vai para a zona de rebaixamento e anuncia Wagner Mancini como novo técnico. Tite define que Thiago Silva será o capitão em jogo da seleção brasileira hoje contra o Peru. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre o contrabando de ouro na Amazônia, que parece que o contrabando e a lei, né, não se coadunam. A lei ainda não conseguiu dar satisfação para a produção de ouro na Amazônia e o seu comércio. Vou falar também sobre o coronavírus comparado com os malefícios da droga, do álcool e do tabaco. Parece que as pessoas não estão se dando conta da relatividade das coisas. No ano passado, a pneumonia matou o mesmo número de pessoas que morreram até agora, da Covid-19. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h16. Repita. 7h16. O estudo com a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Johnson & Johnson foi pausado devido a uma doença inexplicada em um participante, informou a companhia. Segundo um documento enviado a pesquisadores externos que executam um ensaio clínico com 60 mil pacientes, uma pausa regulamentar será cumprida. O sistema online usado para inscrever pacientes no estudo foi fechado e foi convocado o Conselho de Monitoramento de Dados e Segurança, um órgão independente que zela pela segurança dos pacientes no ensaio clínico. A empresa diz ainda que a privacidade do paciente deve ser respeitada e que, como ainda está aprendendo mais sobre a doença deste participante, é importante ter todos os fatos antes de compartilhar informações adicionais. Estradas. E você confere as informações das estradas. Rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, neste momento, tem tráfego intenso, mas trânsito fluindo bem. Em Guarulhos, trânsito lento neste momento na Marginal e pista expressa, por excesso de veículos. Motorista que se dirige à capital vai encontrar aí lentidão a partir do quilômetro 205 na pista expressa e 219 na Marginal. A chegada a São Paulo tem trânsito fluindo bem neste momento. Rodovia Ayrton
Ayrton Senna tem trânsito lento em Guarulhos e São Paulo por excesso de veículos. Já o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, na região do Vale do Paraíba, tem trânsito fluindo normalmente, tanto no sentido interior como capital. A Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem, com movimento um pouco acima do normal sentido Taubaté. Tem sol e neblina em alguns pontos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, trânsito flui bem, com sol em toda a extensão da rodovia. Mas houve um acidente agora há pouco, um caminhão de lixo que bateu no barranco na região de Campos do Jordão. A situação pode ficar complicada, neste caso, para o motorista. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguatatuba, com trânsito fluindo bem e tempo nublado em pontos isolados. O motorista encontra obras a partir do quilômetro 64. São 7h18. Repita. 7h18. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235 Royal Park. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Vem e chega com o sol, traz o abraço da mãe. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, Leite Cooper. Jornal da Manhã. O movimento Vacina Brasil continua. De 5 a 30 de outubro, atualize a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Crianças de 1 a menores de 5 anos também precisam ser vacinadas contra a poliomielite. Procure um posto de vacinação e leve a caderneta. Movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Saiba mais em saude.gov.br/Vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Jovem Pan. E agora, a mais pedida pelos ouvintes, a número 1 das paradas. Afinal, quem não quer 500 mil reais? Quero vê-lo sorrir, quero vê-la poupar, quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar. Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. O mês da poupança chegou e com ele o sorteio do nosso prêmio especial de R$500 mil. Deposite e participe. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Jovem Pan. Novos caminhos estão surgindo e aproveitar as oportunidades é uma escolha sua. Participe do processo seletivo para graduação e pós-graduação da Anhembi Morumbi. É sua chance de se preparar para o futuro com inovação, estrutura de ponta e bolsas de 100% para os melhores. Inscreva-se hoje mesmo em portal.anhembi.br/PS Escolhas ou ligue 0800 015 9020. Prova dia 12 de setembro. Universidade Anhembi Morumbi, mentes abertas para o novo mundo. Jornal da Manhã. Você sabia que Prato Food Hall está prontinho para te receber, cumprindo todas as normas de segurança para você curtir nosso almoço. Agora servindo em pratos individuais para você relaxar no nosso happy hour. Agora, uma carta de drinks novinha e tem mais. Estamos com chopp e drinks em dobro. Mas se tudo isso ainda é pouco, venha aproveitar nossa maravilhosa pizza rústica e nossos lanches de tirar realmente a fome. Estamos te esperando. Venha para o Prato Food Hall ou peça pelo WhatsApp 12 99997 17 40 24. Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h22. Repita. 7h22. Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Muito bem, segue com a série de entrevistas com empresários da cidade e região falando sobre a retomada econômica. Hoje é a terceira entrevista aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan e a retomada econômica. Conosco hoje a presença do diretor de novos negócios do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Elcio Alberto Júnior, e o assunto é tecnologia. E também conosco hoje empresário, mais uma vez aqui, comandando aqui a equipe, o Danilo Maga, que é diretor da LogMed e presidente do Grupo GEL, que é os Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes que participa da bancada da entrevista. Bom dia, Danilo, bom dia, caro Elcio, sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã.
Começa com você, Danilo. Bom dia a todos da bancada, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, espero que todo mundo tenha curtido o feriadão e vamos começar uma nova semana com a entrevista bastante esperada sobre tecnologia com o Elcio. Elcio, para a gente contextualizar a nossa conversa de hoje, queria primeiro que você contasse para nós como que está funcionando o parque tecnológico hoje, ou seja, quantas empresas tem lá dentro e qual é o principal objetivo do parque tecnológico hoje na relação com os empresários e empreendedores que estão lá dentro. Lembrando que o Estado de Fé está retornando hoje, deve estar por dentro, né, Elcio? Bom dia. Tem coisa que não se esquece. Bom dia a todos. Realmente, vamos ver o que a gente consegue responder aqui depois desse período de afastamento, mas vamos lá. De uma maneira objetiva, Danilo, o parque tem como missão promover a inovação, o empreendedorismo e a competitividade das empresas. Esses são 3 pilares fundamentais que nós temos. Tendo como base a ciência, a tecnologia e, obviamente, a educação, a formação das pessoas, né? Então, hoje o parque, dentro dessa visão, congrega hoje quase 400 empresas, entre as residentes, as associadas ou aquelas que a gente tem um vínculo para desenvolver algum tipo de trabalho, algum tipo de atividade. Bom, o momento realmente ainda é de muita incerteza, né? Eu costumo dizer que nós temos hoje aqui um grande quebra-cabeça, aquele quebra-cabeça com milhares de peças, onde não tem uma figura de referência para você ir montando, né? Então você tem que aos poucos ir compondo, juntando pecinhas para tentar identificar o que será esse novo cenário. E nós temos atuado bastante nesse sentido em identificando uma situação nova, levar isso às empresas, nossas instituições. Então, existem vários processos, nós atuamos aqui em várias frentes para que a gente possa minimizar os efeitos da pandemia, que estão sendo bastante fortes em várias empresas, mas também gerar novas oportunidades que também estão sendo bastante interessantes nesse momento. Então, o trabalho do parque é, via de regra, facilitar a vida das empresas, né? Não são todas que pensam desse jeito, porque elas gostariam, muitas empresas têm uma necessidade enorme nesse momento, mas a gente está procurando, de uma maneira isonômica, atender a essas empresas, tentando facilitar a vida delas. Acho importante, Elcio, antes de você vem de contar a entrevista aqui, que ele falasse um pouquinho sobre a vida dele, um breve currículo do que está ouvindo. Quem será o Elcio? Qual é a formação dele? Acho importante você colocar para a gente isso aí, Elcio. Bom, eu tenho 63 anos, hoje sou o diretor de novos negócios do Parque Tecnológico, mas eu vim para São José há 45 anos para fazer a faculdade, vim fazer engenharia aeronáutica no ITA, comecei minha vida como engenheiro de ensaios em voo na Embraer, e depois eu fui para a Avibras, onde eu fiquei 24 anos desenvolvendo projetos de tecnologia, projetos na área de defesa. Fui diretor industrial e diretor de engenharia na Avibras. Depois que eu saí da Avibras, eu fiquei um período na Volbe Wind Power, em Sorocaba, ajudando lá o pessoal nos projetos de montagem de parques eólicos, né? Os primeiros parques eólicos do Proinfa foram feitos pela Volbe, eu tive a oportunidade de participar desses projetos. Voltei para São José, montei uma empresa com alguns amigos para desenvolver geradores fotovoltaicos, né? Quando surgiu a oportunidade de ingressar na Vale Soluções de Energia. Então, na Vale Soluções de Energia, eu fui diretor de programas de P&D, fiquei lá 4 anos e meio, e era um link, né, um focal point com o Parque Tecnológico. Quando eu saí da Vale, eu fui convidado a ir para o Parque Tecnológico, onde estou há 8 anos. Então, estou participando de um processo de desenvolvimento do parque, né? Tivemos momentos importantes, com desafios grandes, e que acho que estamos conseguindo apresentar alguns resultados interessantes no parque. Interessante. Danilo.
Bom, Elson, acho que muito se fala de tecnologia hoje em dia, né? As empresas de tecnologia estão em evidência em todos os noticiários. A pandemia chegou e foi um setor que cresceu, um dos poucos setores que cresceu durante a pandemia. Aí eu te pergunto, das 400 empresas que têm algum vínculo com o Parque Tecnológico hoje, quantas delas são de tecnologia ou possuem vínculo com a tecnologia? E como elas reagiram durante a crise? Quais foram os movimentos macros ali que você percebeu das empresas? Bom, Danilo, dessas 400 empresas, eu diria que quase 300 são de base tecnológica. Tem alguma atuação, desenvolve algum produto, algum serviço em que tenha a tecnologia como um insumo importante. As outras são empresas que apoiam essas demais, né? São empresas de serviço especializado na área de comunicação, de contabilidade, de financeiro, RH. Enfim, nós temos um conjunto... um organismo vivo ali. É um organismo vivo. Dessas empresas de base tecnológica, algumas sucumbiram já, né? Nós tivemos, infelizmente, empresas que não suportaram a crise e que encerraram suas atividades definitivamente. Outras tiveram que enxugar de tal forma que nem permaneceram no parque. Tem o outro lado, que também muitas empresas identificaram oportunidades. Muitas empresas na área de TI, né, cresceram muito, né? Então, tem de tudo. Nós temos empresas do setor industrial bastante afetadas. As empresas do setor aeronáutico, por conta de todo esse movimento que envolveu a Boeing e a Embraer, entraram numa incerteza muito grande. Nós estamos trabalhando fortemente com essas empresas, principalmente junto à Embraer, para que possamos identificar novos caminhos para essas empresas, que nós temos aqui quase 100 empresas ligadas ao... Isso atrapalhou todo um trabalho, porque já tinha empresas envolvidas nesse projeto Embraer, Boeing? Olha, foram 2 movimentos de perturbação do ambiente, né? A primeira foi quando houve o início da junção Boeing e Embraer. Então, o início, o aviso, o anúncio. O anúncio, aí começaram os trabalhos de integração, né? E que isso também movimentou todas as empresas, porque foi dada uma direção. Então, as empresas estavam se movimentando. A hora que houve a ruptura, todo mundo caiu do caminhão de mudança no meio da Via Dutra, né? Para onde que nós estamos? Onde é que nós estamos? Para onde que nós vamos? Né? Ficou sem chão, né? Ficou sem chão. Claro. Então, agora nós estamos nesse momento de buscar novos caminhos para essas empresas. É um conjunto respeitável de empresas importantes, né, que estão nesse momento, nesse ambiente. Elcio, você falou em gerar novas oportunidades. A gente sabe que tem uma empresa do Parque Tecnológico que, digamos assim, adaptou um scanner que hoje é usado no ITA para medir a temperatura das pessoas que entram no ITA. Quer dizer, as empresas acabaram com a pandemia também buscando modificar a sua atividade e atender, neste caso, essa questão, por exemplo, da saúde. Giovana, foram várias empresas... Por favor, mais perto do microfone, por favor. Isso. Foram várias empresas que desenvolveram trabalhos por conta da pandemia, né? E estão buscando novos elementos para ajudar nesse processo. Então, nós tivemos empresas que se dispuseram a fazer máscaras e fizeram milhares de máscaras que foram doadas para hospitais. Nós tivemos empresas que participaram do desenvolvimento de respiradores e está acontecendo novas demandas. Então, essa de monitorar o ambiente, identificar pontos importantes, usando inteligência artificial, é um ponto relevante que as empresas de tecnologia têm desenvolvido. Então, isso é um resultado demandado pela pandemia, né? Ou por essa situação toda. Danilo? Eu fiquei com uma dúvida aqui, Elcio, pensando, né? Você conta sobre o parque, atuação junto aos empresários, empreendedores. Uma coisa que a gente vê bastante é um empreendedor que tem uma boa ideia, ou até mesmo ele já tirou essa ideia do papel, mas ele não conhece os caminhos, ele fica em dúvida sobre como fazer conexões estratégicas. Então, um empreendedor, empresário que está ouvindo a gente agora aqui no rádio,
o que ele precisa ter, como ele pode entrar em contato com o Parque Tecnológico, se ele quiser ter uma espécie, ou a empresa lá dentro, ou se vincular a algum projeto do Parque Tecnológico, é uma dúvida que até eu mesmo fiquei. E custa caro isso? Nós somos tudo baratinho, tá? Nada é de graça, mas é tudo baratinho, então, tá certo? Já que é o diretor de novos negócios, vamos perguntar, né? Tá certo. Custa caro ou não? Não custa, não. Se a pessoa entrar no nosso site, no www.pqtec.org.br, lá tem um menu com várias alternativas. Mas ele pode entrar, uma porta importante de entrada é através do Nexus, onde ele pode se aplicar, né? Isso são 2 chamadas por ano que nós temos para escolher empresas iniciantes, ou pode ser uma ideia. O cara tem apenas uma ideia, não precisa ter a empresa formada, ele pode aplicar e a gente, uma vez selecionado, dentro dos critérios que são lá estabelecidos, ele pode iniciar um processo dentro de uma dos estágios da plataforma Nexus, que é o Labs, né, que é o estágio inicial. Ele fica lá hospedado por 6 meses, seja fisicamente, seja virtualmente, que agora, né, o virtual passou a ser importante, tá certo? O virtual agora é atual, né? É normal? Digamos que está com um peso muito mais importante. Não dispensa o presencial ainda, em muitos casos, mas o virtual passa a ter um peso importante. Então ele pode se instalar lá pelo Nexus e entrar no roadmap, no roteiro de crescimento de uma empresa. Então são várias etapas que ele, conforme ele for vencendo, ele pode chegar a uma empresa consolidada com toda a orientação. Ou seja, mesmo com uma ideia, sem execução, você já pode conectar lá. O que mais tem são ideias com o empreendedor, com desejo de fazer aquilo transformado. Você tem ideia de quantas startups dessas 400 hoje? Nós temos, acho que 70, é que muda todo dia. Nós estamos com volta de 70 startups hoje instaladas dentro do Nexus, lá dentro do parque. Quando chega, por exemplo, um empresário, ela está naquela fase embrionária ainda, ela tem lá dentro do Parque Tecnológico esse contato com outras empresas já com um processo já em andamento, e há essa conexão entre eles para que a coisa se desenvolva o mais rápido possível, que todo mundo tenha apoio, a coisa cresça, Elcio? Esse é um dos principais propósitos do Parque Tecnológico, fazer com que as pessoas, os empresários, as instituições se encontrem, conversem, porque é nesses encontros, é nessas conversas que surgem novas ideias de projetos, novas ideias de negócios, enfim, é um conjunto de situações que é onde o parque promove. Por isso que muitas vezes o presencial é importante, né? Embora o virtual, o remoto, isso esteja tendo um balanço muito importante hoje. Enquanto se fala de tecnologia, ninguém melhor do que o Elcio fala sobre isso, né? Já esteve na aviação, enfim, né? Trabalhou em todos os setores da tecnologia do mundo, né? E isso é importante porque a gente sabe que isso, quer queira que não existe, é a parte remota, né? Então isso já existe há muito tempo, agora que a coisa realmente pegou em razão da pandemia, né, Elcio? Está sendo estruturado de uma maneira mais adequada, Sim, né? A demanda fez com que isso se tornasse melhor estruturado. Nós vamos ter a semana que vem um evento importante, vai ser uma nova edição da RM Vale TI, que era uma feira presencial. A semana que vem, dia 20, começa totalmente virtual, numa plataforma exclusiva, com rodadas de negócios estruturadas de forma virtual. Então, é um aprendizado novo que a gente está enfrentando e multiplicando. Muito bem, está aí nossa Jovem Pan Retomada Econômica, hoje falando com o Elcio Alberto Júnior, que é o diretor de novos negócios do Parque Tecnológico, que agradecemos pela entrevista, sucesso a vocês, estamos sempre às ordens. Danilo, obrigado também, Danilo. Obrigado mais uma vez, até semana que vem. Se Deus quiser, na hora. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park.
Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Você conhece o Policlin Sul? Um pronto atendimento na Avenida Andrômeda com consultas em cardiologia, ginecologia, pediatria, ortopedia e outras especialidades, com agilidade na marcação. Atendemos diversos convênios e particular. Ligue 12-3797-8500. Policlin Sul, há 15 anos atendendo com excelência na região sul. Jornal da Manhã. Escolha uma escola que abra as janelas para o seu futuro, mas que, acima de tudo, valorize a sua jornada de aprendizado, que te ajude a construir novas conexões de conhecimento, que te receba como você é e aproveite todo o potencial que tem. O Colégio Teófilo Rezende oferece uma formação sólida, mas também humana. Matrículas abertas do berçário ao 9º ano do ensino fundamental. Vagas limitadas. teofilorezende.com.br. Muito mais que um aluno, muito mais que uma escola. Jovem Pan. Na era da informação rápida, tenha na palma da mão um jornal online de confiança e credibilidade. Acesse meon.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece na região, no Brasil e no mundo. Rádio Jovem Pan. O mundo criou uma sociedade mais dinâmica com novas necessidades e dificuldades. Por isso a tecnologia faz parte da nossa vida. A Max Líder oferece tecnologias que garantem a tranquilidade de sua indústria, comércio ou residência. Especializada em planejar sistemas de segurança personalizados com câmeras IP, sistema NVR, cercas elétricas e alarmes. Max Líder, 12-98312-1234. Jornal da Manhã. Acontece nos dias 15 e 16 de outubro a 22ª FEISECRE, a maior feira de tecnologia para a indústria do interior do estado de São Paulo. Uma edição totalmente online com palestras, expositores de vários segmentos, com projetos inovadores e um excelente ambiente para a realização de negócios. FEISECRE 2020, nos dias 15 e 16 de outubro. Faça a sua inscrição. feisecre.com.br. Realização ASECRE, promovendo a indústria do futuro. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h40. Repita. 7h40. As buscas pelo paradeiro do mega traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, estão cada vez mais intensas. Segundo uma fonte da Polícia Federal que trabalha na investigação da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, forças policiais internacionais da maioria dos países da América do Sul foram acionadas sobre a situação de André do Rap e estão ajudando a monitorar e encontrar o criminoso. A maior atenção se volta para as fronteiras como Colômbia, Bolívia e Paraguai, onde a facção domina o comércio de armamentos e drogas. Esses países também são conhecidos por servirem de refúgio aos traficantes do PCC procurados pelas autoridades. Ao conceder habeas corpus para André do Rap, na última sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, desagradou não apenas a cúpula da segurança pública paulista, mas toda a esfera federal, onde a soltura e fuga de André do Rap também foi considerado uma derrota para a segurança nacional. O traficante é acusado de administrar a exportação de drogas do PCC a partir do Porto de Santos para a Europa e era o homem de confiança nas negociações com a máfia italiana. No dia em que decidiu pela liberação do criminoso, o ministro falou com exclusividade à Jovem Pan. Ele afirmou que não olha para a história do réu na hora de julgá-lo. Horas depois, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, reverteu a decisão do colega e determinou que André do Rap deve voltar para a prisão por ser comprovadamente de altíssima periculosidade. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, o deputado federal, capitão Augusto do PL, que foi relator do pacote anticrime apresentado pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que vai apresentar um pedido de impeachment contra o ministro já nesta semana. Eu acho que o ministro aí, ele fez o que tinha que fazer, estava na lei, né? Se o Congresso e o presidente da República pisaram na bola, a culpa não é do ministro, até porque se não fizesse isso, estava prevaricando. E eu entendo e acompanhei isso de perto, isso. Outra coisa, o ex-ministro Sérgio Moro pediu para que o presidente vetasse esse artigo na lei anticrime. Ele não vetou, disse que isso era, vai mandar para o Congresso, que o Congresso faria esse serviço, esse veto, porque senão ele ficaria batendo de frente com o Congresso. Eu não queria isso.
Conclusão, o Congresso não vetou esse item, foi para a lei, foi sancionada, enfim, está valendo. Eu acho que o Marco Aurélio cumpriu o que está na lei, ponto, né? No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Nesta terça-feira, o dia será de sol entre nuvens em toda a região. A partir da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de raios em pontos isolados. As temperaturas máximas seguirão em elevação. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 32 graus. E neste momento, a temperatura é de 17 graus. Agora, Jornal da Manhã, a hora? 7h43. Repita. 7h43. E vamos aos indicadores econômicos desta terça-feira, 13 de outubro de 2020. Euro cotado a R$ 6,53, queda de 0,12%. O dia de ontem foi de bolsa fechada no Brasil por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, enquanto os Estados Unidos contaram com o dia do Colombo, em que o mercado de renda fixa ficou fechado. Contudo, Wall Street operou e com fortes ganhos, com os ativos das empresas de tecnologia liderando as altas, o que impactou os papéis de empresas brasileiras negociadas no exterior. O Dow Jones teve alta de 0,88%, enquanto o Nasdaq teve o maior avanço de 2,56%, registrando a sua melhor sessão em um mês. E vamos à boa notícia do dia. Depois de jogada no lixo, uma latinha leva, em média, 60 dias para retornar para as prateleiras de um supermercado. O processo envolve uma grande cadeia de coleta e reciclagem, desde os chamados sucateiros, que recebem dos catadores o material bruto recolhido nas ruas e comércios e repassam de volta à indústria, responsável em transformar essa matéria-prima em uma nova embalagem. Mais de 96% de todas as latinhas consumidas no Brasil são recicladas, sendo a maior taxa de reaproveitamento do mundo. As latas de alumínio demoram cerca de 200 a 500 anos para se decompor na natureza. A reciclagem desse tipo de material tem se tornado cada vez mais popular no Brasil. O país é campeão mundial na reciclagem de latinhas. Além disso, mais da metade do alumínio produzido em terras brasileiras vem da reciclagem, o equivalente a 55,4%. Porcentagem que se destaca em relação à média mundial, que gira em torno de 25,9%. 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã, edição regional. Oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio, 235, Royal Park. Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Seu sonho de ter um Jeep Zero começa aqui na T-Line Jeep São José dos Campos. As melhores ofertas da região e uma super avaliação do seu semi-novo. Venha se surpreender. T-Line Jeep São José dos Campos. Rua Carlos Maria Auríquio 235.